Então, bem-vindos a todos. Então, hoje mais um domingo para a gente se reunir e praticar juntos. Chegando no final do ano, mais um ano que já terminou, está perto do término. Como que a gente tem usado o nosso tempo? Olhando para trás nesse um ano, o que mudou na nossa prática? Andou alguma coisa ou está no mesmo lugar? Se não andou, o que a gente tem que fazer? Se andou, em que pontos a gente melhorou e em que pontos a gente tem que trabalhar? Isso é uma coisa que tem que constantemente perguntar, porque os anos vão passando e os obstáculos físicos vão só aumentando, né? Enquanto a gente é jovem, as coisas são mais fáceis. O corpo mais desgastado pelo tempo gera obstáculos. Então é bom se a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso, refletir sobre o tempo, como a gente está usando o nosso tempo. Isso é uma daquelas 10 reflexões que os praticantes devem sempre fazer. Então, como de costume, a gente vai fazer nossos cânticos, depois tem a meditação, depois tem as reflexões ao final. Fabrício, eu não estou lembrado de você por aqui. Você já veio alguma vez no grupo antes? Da primeira vez? Quer falar um pouquinho? Mas eu ia falar tudo bem também. Então, uma das práticas que a gente faz nesse grupo é a questão dos cânticos, né? Então, os cânticos não são só uma atividade mágica ou devocional, né? É questão de você focar a mente sílaba a sílaba que está sendo recitado. Isso é importante durante os cânticos. Às vezes em Pali, a gente lê em Pali. Se a gente está lendo em português, a gente lê em português. Sílaba a sílaba. Isso já é um preparatório para a meditação em si. Então a gente tem que treinar a mente dessa forma. Uma ferramenta de treinamento da mente. Esse é o ponto principal dos cânticos. Essa é a forma mais útil, né? Que gera benefício para a gente mesmo, né? Não é algo que precisa de verificação externa de tipo, não, o cântico tem um poder mágico, isso e aquilo. É uma coisa que verifica a nossa própria prática. O efeito que tem se a gente faz os cânticos focando sílaba a sílaba. Esse é o ponto principal, para gerar as condições propícias que a gente quer para a nossa prática. Então, sem mais delongas, deixa eu abrir o cântico aqui. Abrir isso para alguma coisa. Ah, sim, Fabrício mandou no chat. Consigo escutar bem, mas não consigo falar. Tudo bem, Fabrício, sem problemas. Então, esse grupo de domingo, né, a gente segue a tradição da floresta da Tailândia, né? Na Tailândia tem várias tradições, apesar de ser a Tailândia ser um país não muito grande, né, mesmo no budismo tem várias tradições, né? Tem tanto mosteiros de cidade como mosteiros de floresta, né? Tem noção disso, né? Às vezes tem pessoas que vão para Tailândia e às vezes só encontram um tipo de mosteiro, né? E aí acha que mosteiro é um lugar turístico, né? Mosteiro de floresta é bem diferente, né? Então, essas coisas que vieram nessa tradição, né, preservada por mais de 2.500 anos, né, são coisas que a gente usa na nossa prática para a gente poder verificar os resultados. É algo que não precisa simplesmente acreditar. Tem uma confiança inicial, mas a gente consegue verificar gradativamente as coisas. Então, porque assim, as pessoas querem meditar, querem ter paz, que acham que meditação é simplesmente apertar um botão para paz. Mas não é bem assim que funciona. Né? Tem uma série de causas e condições que tem que ter no lugar para essa paz surgir quando a gente senta em meditação.
A gente senta em meditação e a gente não tem paz, não é que a gente está fazendo alguma coisa de errado. É simplesmente porque não tem as causas e condições. É você querer chegar com a pessoa que fica no trabalho o dia inteiro, que nem fica em casa. Tipo, quer chegar em casa e a casa tá limpa, sendo que não tem faxineira. Ué, a casa vai estar suja. Não tem outras. Não tem causa e condições para estar de outro jeito. E aí a pessoa fica frustrada. Não, minha casa está suja, né? Tô fazendo uma coisa de errado. Não tô fazendo nada de errado. É quem nunca limpou antes. Era um lugar que ele nunca via antes. Então ele não achava que era necessário limpar. Então essa mente não é muito diferente, né? No começo tem muita sujeira. E aí não limpou faz muito tempo. Então no começo tem que ter muita paciência, né? E esse caminho budista fornece várias ferramentas para a gente limpar o terreno, para que possa crescer coisas úteis na mente. Cultivo mental, né? Bhavana. Essa é a palavra que a gente traduz como meditação, que é uma tradução bem grosseira. Né? Cultivo mental. Cultivo dá essa ideia agrícola, né? De coisas que você tem que fazer antes de plantar, cuidados durante o plantio, cuidados contra as intempéries e adversidades do tempo. Então a prática do Dhamma não é muito diferente. Exige esse cuidado, esse envolvimento. Tal como um cultivo, onde você querer ter frutos, né? Tem que fazer o serviço bruto de arrancar as ervas daninhas, arrancar a sujeira, limpar o terreno. Então, meditação não é tipo um botão que você aperta e você entra numa outra dimensão e vai ter paz milagrosa na mente. Se tiver sujeira, vai ter que limpar antes. Não tem como. Enquanto não limpar a sujeira, vai ter sujeira. Então, tem que ter bastante paciência no começo. Não ter muita expectativa. Quanto mais expectativa a gente tem, mais frustração a gente tem. Porque a mente não tá nem aí para nossas expectativas, né? Se a mente tá suja, ela tá suja. Ela não vai se mostrar como uma pérola linda dourada se ela tá suja. Então, mas a gente tem paciência, determinação e energia, a gente consegue limpar essa pérola para ela ficar cada vez mais brilhante. E aí vira um tesouro dentro do coração. Então, para ter paz na meditação, tem que ter as causas e condições necessárias. E muitas vezes no começo aí não tem nada. Tem que começar do zero. Então, o cântico é uma das causas e condições que ajudam. Né? Meio hábil para pacificar essa mente. As pessoas querem pular os cânticos, né? Pular os cânticos. Ah, perde tempo, vou direto para a meditação. Mas são causas e condições ao redor que protegem e alimentam essa prática, que fazem ficar mais fácil. Então, eu não acho que é perda de tempo. Então é algo que a gente tem que pegar e verificar, não ficar acreditando ou simplesmente ficar lendo demais sobre o assunto, né? Tem que pegar e fazer e ver resultado. Isso, assim, a gente quer ir para o Rio de Janeiro, a gente pega o carro e se coloca na estrada. E não fica um mês lendo sobre todas as cidades que tem no caminho até o Rio de Janeiro. Muito mais, a gente vai ter muito mais resultado fazendo assim. Se o nosso objetivo é o Rio de Janeiro, vamos nos colocar no caminho para o Rio de Janeiro. O resto se ajusta. Então, essa prática não é muito diferente. Não estou ficar lendo demais sobre o assunto. Senão a mente se perde, né? Fica lendo demais sobre as cidades que tem no caminho. Ah, tem Aparecida do Norte, tem Guaratinguetá, tem Taubaté, tem isso, tem aquilo. E a mente se perde no que tem em cada lugar, o que tem que fazer, e a gente esquece do Rio de Janeiro, que é onde a gente quer chegar. Então a gente tem que ter foco nessa prática. Para ter os resultados de forma mais eficiente, é melhor a gente fazer dessa forma, né? Colocar-se na estrada. E se a gente se desviar da estrada? Pergunta, opa, é para esquerda ou para direita? E aí a gente vai se ajustando, né? Querer saber, tipo, cada curva, onde que eu viro, né? Nem o Google Maps funciona assim.
É curioso, né? O Google Maps, o máximo que ele fala é tipo, daqui 100 metros vira à direita. Mas aí no caminho do Dama é curioso, né? As pessoas querem saber o que elas vão ter que fazer daqui 2 quilômetros. Tipo, daqui 3 quilômetros o que eu vou ter que fazer? Nem o Google Maps funciona assim, né? Deve ter uma razão boa para isso. Só dá a informação que é necessária para o momento da prática. Então não precisa se preocupar muito com lá na frente. Se preocupe com aqui e agora. Qual a próxima instrução? Que jeito está minha mente agora? Que lado que eu tenho que virar? Eu vou caminhando. Tem dúvida? Pergunta. E assim a gente vai caminhando. Sem mais delongas, só abrir o que a gente conseguiu. Tá bem. Um instante. E se com relação ao nosso corpo já é assim? E com relação ao corpo dos outros? Que controle a gente tem? Por mais que a gente forneça alimentos saudáveis, por mais que a gente aconselhe para cuidar do corpo de uma certa forma. O corpo dos outros obedece, assim, tipo, simplesmente o que a gente quer? Ou ocorrem intercorrências não desejáveis no meio? Tem algum grau de controle sobre o corpo dos outros? A gente não tem nem sobre o nosso próprio corpo? E a resposta da mente que tem sabedoria, que tem clareza, é de abrir mão. Não é de entrar em desespero, entrar em pânico. É de abrir mão, de soltar. E perceber que isso não é assunto dela. Perceber que aqui não é território dela. Ela não manda aqui. Então abre mão. A gente faz o melhor que dá, mas para cuidar, isso é importante. Cuidar das coisas é importante. Agora, apego é outra coisa. Não confundir cuidado apropriado com apego. O Buda não ensinou a gente a desapegar das coisas e descuidar das coisas.
Por mais que o Buda ensine sobre impermanência, ele ensinou para não colocar um objeto a menos de um palmo da beirada de uma mesa. Por exemplo, a tigela dos monges, eles não podem colocar a uma distância menor que meio braço da beirada da mesa. Mas aí as pessoas hoje em dia elas colocam o celular na beiradinha ou num lugar bem pertinho de cair. E elas se acham espertas por causa disso. Sendo que o Buda ensinou a colocar meio braço de distância da beirada da mesa. Depois quebra o celular em permanência. Não, é falta de sati, falta de cuidado, não cuidar direito das coisas. Isso também é sila, disciplina. Você vê, o Buda pensou nisso, né? Como, imagina, tigela dos monges, não colocar a menos de uma distância de meio braço da beirada da mesa. É um treino de sila, é um treino de cuidar das coisas. Pode ir muito longe. Então a gente tem que usar esse corpo, ver esse corpo como uma ferramenta. Também, sobre ferramentas, o Buda ensinou a cuidar bem. Depois de usar, tem que guardar limpa. Depois de usar, não pode deixar no templo. Tigela dos monges, depois de usar, tem que guardar num lugar seguro. Não perto de uma porta. Não perto de uma beirada de uma mesa. Não perto de um lugar onde alguém vai tropeçar em cima. Você vê, o Buda ensinou muito sobre impermanência, mas ele ensinou muito sobre cuidar das coisas direito. Não deixar a tigela menor, distância menor que meio braço da beirada da mesa. E o Buda pensou em tudo isso, apesar de ensinar muito sobre impermanência e desapego, ele também ensinou a cuidar das coisas direito. Então por que a gente quer ser mais esperto e colocar as coisas num lugar que tem risco de cair muito fácil? Uma beiradinha. Um lugar que qualquer pessoa encostar, aquilo vai cair no chão e pode quebrar e danificar. Isso a gente estende para todas as coisas físicas ao nosso redor. A casa em que a gente vive. Que diferença que tem para esse corpo? Os tijolos, o cimento, as paredes. Que diferença que tem para esse corpo? É tão diferente assim? Por mais que não mexa, por mais que a gente possa ter construído ou reformado, que controle que a gente tem sobre essas coisas?
E o que tem de diferente, no sentido de que, tipo, a gente consegue ver as trincas na parede da casa. Ou consegue ver os defeitos de tempo numa casa. Mas não consegue olhar para esse corpo e ver os trincas internas que estão acontecendo. O que antes funcionava muito bem nesse corpo, agora não funciona direito. Se a gente é jovem, talvez não tenha muito disso. Se a gente tem um bom parâmetro de saúde. Mas com o tempo fica mais claro isso. Antes a gente conseguia fazer outras coisas, hoje em dia talvez não. Esse corpo não permite mais fazer certas coisas. Olhar também para o aspecto de qual o quanto que a gente está brigando com a tendência das coisas seguirem seu fluxo natural. Quando a gente coloca esses elementos para formar esse corpo, os elementos estão juntos que formam esse corpo. As causas e condições são tais que esse corpo dura um certo tempo. Depois de um tempo, esse corpo fica muito difícil de continuar. Tem muita dor, muito sofrimento, muitas coisas não funcionando direito. E esse corpo quebra. E qual a tendência de uma casa é muito diferente disso? Dependendo da forma como foi construída a qualidade dos materiais, depois de um tempo as coisas começam a quebrar, 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 quebrar e não tem fim. A gente tem que ter sabedoria para saber qual é o momento de. Até que ponto dá para cuidar, até que ponto tem que abrir mão. Isso é uma resposta a ser olhada dentro da mente. Achar o ponto de equilíbrio nesse assunto na mente. Igual uma pessoa de 95 anos ir no pronto-socorro e querer que os médicos façam milagre. Você está na beira do precipício, você não quer cair. Então, tem noção do quanto que a gente tem condição de fazer, o quanto que dá para lidar com essa força da impermanência. Se a força da impermanência for mais forte do que as causas e condições presentes, não vai ter o que a gente faça. Né? A gente vai fazer uma coisa e vai empipinar outra, né? Igual problema de saúde de pessoa muito idosa, né? Mexe, não toma remédio para uma coisa, piora outra, não tem fim. Agora, se a impermanência não está com uma força tão grande, né? Dá para a gente cuidar para a gente poder durar mais tempo. Esse durar mais tempo. Com melhores causas e condições. É mais fácil cuidar, mais higiênico, mais limpo, mais saudável, mais protegido. Beleza, essas coisas não têm respostas exatas, não tem um ponto exato. Tem que olhar na própria mente o efeito que tem. O sintoma principal de que não está certo, que está desequilibrado, é que a mente fica quente com esse assunto. Se a mente fica quente com esse assunto, já está errado. E dá para você falar sobre isso sem a mente estar quente. A mente está desapegada. Ela fala sobre o assunto com sabedoria. Agora, se a mente está quente falando sobre o assunto, aí não tem jeito. A mente realmente passa do limite. Tem que trabalhar com essa questão.
Porque se a gente quer muito consertar um corpo de 90 anos, vai ter muito sofrimento e desgaste nisso, né? Porque vai ser como segurar uma represa que está rachando a barragem. A gente vai tampar um buraco aqui, vai abrir outro ali, tampa um buraco aqui, abre outro ali, e o cimento não para de trincar. Vai ser muito cansativo a gente ter essa expectativa de que não, a nossa rolha aqui vai tampar esse buraco, né? Então, com esse corpo, com as coisas físicas ao redor desse corpo, é da mesma forma. A gente tem que ter noção do que a gente está lidando. Saber o que a gente tem na mão é uma rolha, não concreto, nível profissional, para segurar uma barragem de 200 milhões de litros. Esse corpo é a mesma coisa. Se a gente tiver paro, a gente tiver saúde, a gente consegue estender ele, fazer com que ele seja útil por mais tempo. Agora, chega um certo ponto que realmente tem que abrir mão, não tem o que fazer. O corpo fica muito quebrado, nem remédio resolve. Então, tem que ter noção, tem que ter sabedoria. Isso também vale para o corpo dos outros. Pet, filho, filha, esposa, marido e afins, pai, mãe, irmãos, tios. O que tem de tão diferente assim? Olha para esses elementos desse corpo, olha para os elementos que compõem essa casa, olha para os elementos que compõem o pet. O que tem de tão diferente? Quantos por cento que a gente manda no jogo? A resposta da mente que tem sabedoria, que tem clareza, é abrir mão. Abrir mão e se pacificar, percebendo que isso não é assunto dela. Dá pra fazer. É libertador para a mente. Ver que não há muito que possa ser feito a respeito. Ela não tem o controle. É como você, fazendo um símile com um jogo de computador, seria como você está jogando esse jogo. Você aperta um botão para o personagem mover. Você tem a expectativa que quando você aperta esse botão, o personagem faça aquilo que você quer. Mas às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí você fica frustrado. Não, mas esse jogo não está funcionando direito, ou o meu controle não está funcionando direito, o personagem não está movendo direito. Aí depois, num certo momento, você percebe que aquele botão não tem nada a ver com aquele movimento do personagem. Porque simplesmente você que não sabia jogar direito. Aí você fala assim, nossa, aí a gente classifica. Não tem controle sobre aquilo. Então isso que a gente tem que treinar nessa mente. Contemplar o corpo, contemplar os elementos físicos. O que tem de tão diferente assim? De onde que vem esses rótulos que a gente prega nessas coisas? Pessoas, às vezes, muitas pessoas são obcecadas com relação a dentes, não? Da pessoa tem um sorriso bonito, os dentes bonitos, isso e aquilo. Aí pega um dente, arranca um dente de uma pessoa viva, de uma pessoa morta, e coloca na frente. Que graça que tem. Que dente tão bonito nisso? Só um dente. Cadê o bonito? Se o dente é bonito, cadê a beleza do dente quando ele está sozinho, sem reparar do resto do corpo? Então esse é outro ponto que a gente pode trabalhar. Pega uma parte do corpo específica, referência, cabelos, pelos, unhas, dentes, pele, que são as partes externas. Separa do restante do corpo e vê se tem alguma beleza, se tem alguma coisa, então, ó. As pessoas falam que cabelo é bonito, cabelo é isso, cabelo é aquilo, mas cabelo no ralo nunca é bonito. Cabelo entupindo no ralo nunca é bonito, mas que diferença que tem do cabelo que está na cabeça? O cabelo que está no ralo.
Porque a unha na mão é bonita, mas quando tá cortada, não é bonita. Essa propriedade bonita tá na unha física, tá nos elementos da unha física. Onde que tá isso? Onde que tá esse bonito? De onde que vem isso? Vem do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do enxofre? De qual elemento físico que vem isso? Se vem de algum elemento físico. Limpar a própria casa é uma ótima prática para lembrar dessas coisas. Dama tá toda a volta. O corpo continuamente perde cabelo, perde pelo. A gente limpa a casa, tá no chão, o cabelo parece uma suja. Quando na cabeça o negócio que a pessoa cria toda uma história a respeito. Então isso é uma propriedade do cabelo. De onde que vem essa ideia? Tem que investigar, tem que cutucar esse assunto, investigar com profundidade quando a mente estiver mais pacífica. E quando a mente cansar de investigar, a gente traz de volta Budô, 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 ou que eu posso estar bem, paz, feliz. E assim a gente vai praticando e vamos progredindo na nossa prática. Então essas seriam as reflexões de hoje. Semana que vem teremos a tarde de prática. Além da parte da prática da manhã, teremos a tarde de prática. Fica o convite, quem quiser participar. Tem atividade com os monges também durante a semana. Podemos ir na quarta e na quinta. Na tarde termo. E aí teremos o recesso no Natal. Passagem do ano, não sei. Dia 31, não sei como faremos. Mas no Natal teremos recesso. Dia 17 teremos normal, dia 10 teremos normal. Então é isso. Alguém quer ter alguma pergunta, alguma colocação, dúvida, compartilhamento?